Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor Jeová por capitão sobre a sua herança? Ausentando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus até Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor Jeová se apoderará de ti e profetizarás com eles. Tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais acontecerem, faz o que tens de fazer, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, depois eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Aconteceu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E, chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que aconteceu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pois quem é o pai dos profetas? Pelo que se tornou em provérbio: está Saul também entre os profetas? E acabando de profetizar, foi ao altar do monte. E disse o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse Saul: a buscar as jumentas. Porém, vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul:
Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio. Declarou-nos na verdade que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. O povo escolhe Saul como rei, diz o título. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor Jeová em Mispá e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor Jeová pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor Jeová se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor Jeová: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e puseram-no no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e pô-lo perante o Senhor Jeová. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa, e foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Saul vence os amonitas. Capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E, vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou a junta de bois,
cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor Jeová sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial, pela vigília da manhã. Então feriram a Amon até que o dia aqueceu. E aconteceu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor Jeová um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor Jeová, repetindo. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor Jeová em Gilgal. Ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor Jeová, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. A despedida de Samuel como juiz. Capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci. Meus filhos estão convosco e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testificai contra mim perante o Senhor Jeová e perante o seu ungido, de quem o boi tomei, de quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, da mão de quem tenho recebido suborno, para com ele encobrir os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram ao povo: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E Samuel lhes disse: o Senhor Jeová seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: o Senhor Jeová é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor Jeová é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito,
Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor Jeová, sobre todos os atos de justiça do Senhor Jeová, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor Jeová, e o Senhor Jeová enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os vendeu à mão de Sisera, cabeça do exército de Azor, na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor Jeová e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor Jeová enviou a Jerubaal, a Baraque, a Jefté e a Samuel. Livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor Jeová, vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vejam aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor Jeová tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor Jeová e o servirdes, se derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor Jeová, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor Jeová, vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor Jeová, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor Jeová, a mão do Senhor Jeová será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor Jeová vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor Jeová, e dará trovões e chuva. Então sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor Jeová, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor Jeová, e o Senhor Jeová deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor Jeová e a Samuel, e todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor Jeová teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor Jeová, mas servi ao Senhor Jeová com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor Jeová, por causa do seu grande nome,
não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor Jeová fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor Jeová, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor Jeová e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vejam quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Guerra contra os filisteus, capítulo 13. Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Porém o resto do povo despediu, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus! Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Por isso Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus ajuntaram para pelejar contra Israel 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo e multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Samuel repreende a Saul. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E aconteceu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda à face do Senhor Jeová não orei. Assim, constrangido, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor Jeová teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino.
já tem buscado o Senhor Jeová para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor Jeová, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor Jeová te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que ficou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, à terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rédea, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Tinham, porém, limas para os seus sachos, para as suas enxadas, para as forquilhas de 3 dentes, para os machados e para consertar as agulhadas. E aconteceu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Jonatas vence os filisteus. Capítulo 14. Aconteceu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor Jeová em Siló, trazia a estola sacerdotal. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, deste lado havia uma rocha íngreme, e do outro lado outra. E era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. E uma rocha para o norte, repetindo, uma rocha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor Jeová por nós, porque para com o Senhor Jeová
nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois já o Senhor Jeová os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque já o Senhor Jeová os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E aconteceu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e viram que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vejam quem é que saiu dentre nós. Contaram e viram que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E aconteceu que, estando Saul ainda falando com os sacerdotes, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor Jeová a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. O voto precipitado de Saul, diz o título.
E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito homem que comer pão até à tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E, chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu alguém do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vejam como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, vacas, bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor Jeová, comendo com sangue. E disse: alevosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, degolai-os aqui e comei, não pequeis contra o Senhor Jeová, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor Jeová. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor Jeová. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém aquele dia não lhe respondeu o Senhor Jeová. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vejam em quem se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor Jeová, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze o que bem parecer aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Jeová:
Deus de Israel. Falou, pois, Saul ao Senhor Jeová, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e por isso devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus o que bem entender, pois com certeza, Jonatas, tu morrerás. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor Jeová, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se dirigia, executava castigo. E portou-se valorosamente, feriu aos amalequitas e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquisuá. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimás. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Repetindo: e o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos para sempre. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus.